santo, estar con este panuelo aquí no es seguro, puede matarme. Acá en Brasil, nuestra independencia fue algo complejo, sí, pero sin guerras y conflictos. Pero nuestros hermanos, no, tanto en América Latina como en todo, hubo mucha sangre. Todavía semejanza cualquiera con el Brasil de hoy não é mero acaso. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? Tranquilo, a resenha não vai ser feita em espanhol, ou em castelhano, melhor. Mas hoje nós vamos falar uma das mais importantes obras argentinas. Tão importante, ela tem vários nomes. Pode ser chamada de Vida de Juan Facundo Quiroga, ou somente Facundo, ou Civilização e Barbárie, ou Civilização e Barbárie nas Pampas Argentinas. Vários nomes aí para uma obrinha escrita em 1845 por Domingo Sarmiento. Respira a história, apesar de ser uma obra literária. Não é possível entender esse livro se nós entendermos a história da Argentina. Quando o texto é publicado em 1845, o seu autor, Domingo Sarmiento, não estava na Argentina. Essa obra foi publicada em um jornal no Chile, porque era lá onde o seu autor se encontrava em exílio. Quando ela chegou à Argentina, foi de modo clandestino. E nesse período, muitas vezes as colônias ibéricas aqui na América já haviam alcançado a independência ou estavam em processo de independência. Em grande maioria, após o rompimento, houveram várias guerras. A Argentina não foi exceção nesse caso. E quando essas regiões se tornam independentes, elas discutem agora qual regime nós adotaremos. Isso não era uma discussão só desse período, é uma discussão tão, mas tão antiga, que Platão já fazia na sua República, colocando a diferença de que a República seria um governo meritocrático, onde os melhores cuidariam dos demais, os mais capacitados cuidariam de todo o povo, através de instituições de confiança, e aquele que fosse diferente não existiria, de certo modo, a identificação com esse naquele regime. A democracia, o nome já diz, é o poder que emana do povo, ou seja, a maioria tem uma influência maior, tem um poder maior, diferente da República, que é uma minoria especializada. As minorias, elas ganham visibilidade. E você tinha em toda a América, e aí não somente a América Latina, essas discussões, qual o melhor regime adotar. Não à toa nós temos até hoje, por exemplo, os Estados Unidos com eleição através desses dois partidos, os republicanos e os democratas. E por causa disso houve lá a Guerra da Secessão. Aqui na América Latina não foi diferente. A Argentina estava dividida após essa guerra de independência. Nós tínhamos os federalistas, que, como o nome já indica, queria que a Argentina passasse a ser uma federação onde cada uma das províncias ou estados tivessem autonomia. Houvesse um Congresso Federal formado por diversos congressos em cada uma dessas regiões. Do outro lado, encontravam-se os unitaristas, como também o próprio nome já deixa muito claro, propunham uma união, uma centralização do Estado na província central, na capital, que seria Buenos Aires, um congresso puro naquela região unicamente, para governar todo o país, buscando um purismo, uma igualdade. Ou seja, a ideia de democracia e de pluralidade estaria mais atrelada aos federalistas, enquanto que a república estaria mais associada aos unitaristas. Só que nessa discussão, para chegar a um consenso, desembocaram guerras e ditaduras. A Argentina alcança a sua independência em 1816, só que em 1845, como já mencionei, não tinha mudado muita coisa, porque deixando de servir a Espanha, agora eles serviam a quem o Sarmiento vai chamar de ditador Rosas. Não à toa, novamente, Sarmiento se encontrava no Chile, exilado por causa de Rosas. Rosas vai ser o grande vilão dessa obra. Sarmiento é um unitário e vai defender parte da sua proposta justamente quase como um tratado sociológico das grandes nações que existiam, mostrando quais delas são civilizadas, quais são bárbaras e quais os modelos civilizados, neste caso, que a Argentina deveria adotar. A obra a gente pode dividir em 3 partes, e a primeira parte seria justamente quase essa defesa sociológica, esse artigo de geografia apresentado pelo Domingo Sarmiento.
Ele vai mostrar que Estados Unidos e Europa seriam civilizados enquanto América, África, Ásia seriam os lugares onde a barbárie reinaria, e da necessidade urgente da Argentina mudar esse procedimento. Não à toa, alguns posicionamentos vão ser bem polêmicos para a nossa visão de hoje, como visões etnocêntricas e racistas, de certo modo, em prol desse homem mais puro, dessa civilização mais perfeita. Em contrapartida, o tirano Rosas, ele é descrito dessa forma justamente por ser um federalista que busca autonomia de cada uma das províncias. Rosas é bárbaro porque ele usa as armas para tal propósito. Ele defende o caudilismo e o nosso coronelismo, mas a barbárie, a luta, a violência para chegar a tais meios. Ainda que pareça que é algo muito dicotômico e muito forte, muito direto, Sarmiento vai trabalhar de um modo com o seu protagonista, lembremos que Rosas é antagonista, para mostrar como utilizar-se desse jogo para torná-lo um pouco mais equilibrado e subvertê-lo por dentro. A exemplo de Euclides da Cunha, a primeira parte do Civilização e Barbárie, Sarmiento vai ser muito naturalista, falando sobre as belezas naturais, sobre as estruturas das pampas, dos interiores, dos rincones da Argentina. Ficar um pouco como cada homem de cada região se porta, como a natureza influencia no comportamento, na percepção e no agir dos argentinos. Dessa análise surge então a figura dessas duas personagens, de Facundo e de Rosas, cada um como homem das suas regiões. Facundo é muitas vezes tratado como o tigre, pela grandeza, astúcia e grande animal nobre, poderoso e feroz. Na segunda parte que nós encontramos isso, nós sabemos quem é Facundo, nós nos centramos um pouco mais na história dele. E aí na terceira parte, além de ter o desfecho real do que de fato aconteceu, Domingos Sarmiento vai trazer de certa forma um prospecto, uma profecia de que sem Rosas a Argentina de fato chegaria à civilização, sairia dessa barbárie para atingir a civilização a qual ela estaria predestinada pela influência desses outros países que são civilizados no seu interior. Até hoje nós temos muito essa visão da própria cultura argentina descrita dessa forma, né, de como Buenos Aires, o ápice da civilização, a França da Latinoamérica, enquanto que o restante da Argentina estaria fadada, entregue a ser esses rincones, a esse caudilismo, não mais barbárie, porque está progredindo, porque já é independente, mas ainda não se livrou totalmente dela. Só que nem sempre essa dicotomia está muito explícita. Rosas é o antagonista tirano e ele é federalista, então o nosso herói protagonista da obra, Facundo, é unitário. Olha o spoiler! Não, ele era um federalista. Nós encontramos, e aí há discussões e crítica histórica e literária em cima disso, é que o Facundo, na verdade, seria um unitário que se alinha aos federais para poder quebrar a estrutura a partir de dentro. Tanto Facundo quanto Rosas não são totalmente barbárie, não são totalmente civilização, não são totalmente federais, não são totalmente unitários. Com esse tratado naturalista, né, no início do livro, o Sarmiento vai explicar tipos que existiriam ali. O gaúcho bom, o baquiano, o rastreador, o cantor e o gaúcho malo. Numa escala decrescente mesmo de tipos de funções, quase de um poeta ao miliciano. E é interessante como ele faz isso logo ao início, estipulando os 4 tipos de argentinos que existiriam, e no decorrer do livro, assim como ele vai quebrando um pouco essas duas ideias de federais unitários, de civilização e barbárie, quando ele amplia isso, que ele bota para 4 tipos de pessoas, ele também vai desconstruindo isso ao redor de todo o livro. Então Facundo, além de ser um louvor à memória de Facundo Quiroga, é uma sátira, muitas vezes, a esse maniqueísmo de como nós enxergamos a política, de como nós enxergamos a história, de como nós enxergamos o ser humano. A grande ideia de tratar Facundo como essa figura só para destruir ou para fazer com que o seu lado vença, que continuaria numa dicotomia, mas talvez essa busca por um equilíbrio, uma busca por aquilo que seria muito estranho para Platão,
que ainda segue sendo estranho, mas que nós tratamos e defendemos hoje com unhas e dentes, que seria a República Democrática. Quando nós nos encontramos em momentos de extremos, de uma polarização absurda, o equilíbrio aparentemente não é possível, se abrem brechas muitas vezes para incongruências, anacronismos, para que se busque esse equilíbrio, esse bem-estar social. Sarmiento está em exílio porque ele era unitário. Ele não constitui os federalistas de todo modo maus, porém ele critica muito a figura de Rosas. Exatamente. Apesar de descrever Rosas como um ditador, um escracho total, ele vai exaltar essa figura do Facundo, vai compará-lo no episódio do Tigre, né? Alguém que até a natureza percebe a sua grandeza, a sua altivez, os seus princípios, mas ao mesmo tempo não pinta tão belo assim. Por mais que ele busque um equilíbrio, momentos dessa polaridade exacerbada, às vezes até o que é equilibrado parece ser oposição, pela forma como as coisas são levadas a extremos. Isso segue hoje na história da América Latina e tem se alastrado pelo mundo, essa visão muito maniqueísta, né? Todo o livro ele é formado em cima de opostos. E hoje nós vivemos, né, numa sociedade muito basada, muito gritantemente exacerbando aos quatro cantos da terra polarizações. É isso, eu queria trazer essa obra não só pelo seu caráter de importância, né, para a época, para a literatura argentina, mas por essas reflexões, né, tanto sociopolíticas quanto do ser humano em si. Às vezes tão próximos da civilização, do progresso, nós conseguimos ser bárbaros e degradantes até. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é a nossa reflexão, a nossa sugestão de literatura argentina para você. Se você já leu Civilização na Barbárie, alguma outra obra argentina desse período, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos na semana que vem, no Dia das Crianças, para apresentar uma obra aí que trouxe um cheirinho, um aconchego assim de infância para mim. E eu queria muito compartilhar com vocês. Possamos continuar sempre saindo da biblioteca e vendo muito além das manhãs de vento. Valeu!